Que bom ter você aqui mais uma vez. Salve Maria Imaculada. Se você está acompanhando esse canal há algum tempo, sabe que a gente não tem o hábito de fazer vídeos nessa pegada de react. Falamos sobre céu, inferno e purgatório, sobre os santos. Mas como católico, temente a Deus, que quer conduzir milhões de almas à salvação em Cristo Jesus, eu não poderia ficar calado e cometer pecado de omissão. Tem uma passagem que lembro muito bem, sobre Jesus pegando um chicote e expulsando os vendilhões do templo, que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Jesus poderia olhar para tudo aquilo e dizer: mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é sobre religião. Eu estou aqui apenas para pregar o evangelho e realizar curas. Mas Jesus não deu uma de cego. Não disse: isso não é comigo. Pelo contrário, indignou-se. E o final, você já sabe como foi. Então, nesse sentido, eu não poderia me omitir ao que ocorreu nesse antro de pecados e perdição desse Carnaval 2026, pois o que nós conservadores sofremos não foi um deboche barato. Custou muito caro. Custou tão caro que esse deboche que eles fizeram contra católicos e evangélicos, representando-nos em latas de conserva e com bíblias na mão, fizeram eles caírem e serem rebaixados na Sapucaí. A punição veio a galope. Foi um ataque calculado, financiado com dinheiro público, transmitido para o mundo inteiro, contra você, contra a sua família e contra a sua fé. E hoje a gente vai falar sobre isso com clareza, com verdade e com a serenidade de quem sabe que a história não se curva ao sambódromo. Vamos lá. Eu preciso dizer algo que talvez muita gente não espere ouvir. Não vamos responder com ódio, até porque eles já receberam a sua recompensa. Vamos responder com verdade. São Paulo apóstolo, que antes de se converter perseguia os próprios cristãos, aprendeu na queda do caminho de Damasco que a força do evangelho não está no grito mais alto, está na luz que não se apaga. E foi esse mesmo Paulo que nos deixou escrito, na primeira carta a Timóteo, que devemos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Isso inclui sim aqueles que nos atacam, inclusive o presidente da República que participou do desfile e desceu na Sapucaí. Rezemos pela conversão de todos eles. Mas rezar não significa calar, não significa se acovardar. Dar o outro lado da face para bater, não significa ver a coisa errada e ficar calado. Perco o número de vezes que Jesus se indignou contra injustiças. E hoje a gente não vai calar, e não vamos fazer parte dos covardes e omissos. Esse ataque à família e aos valores cristãos que essa escola rebaixada fez, não começou nesse carnaval. Quem está acordado sabe que isso vem sendo construído há décadas, tijolo por tijolo, cena por cena, decreto por decreto. Nas novelas que normalizaram comportamentos contrários à doutrina cristã. Nos desenhos infantis que introduziram ideologias para crianças de 5 anos sem o consentimento dos pais. Nas séries que romantizam o vício, a desordem moral, o relativismo absoluto. Em falas de autoridades públicas que chamam a defesa da família de pauta ultrapassada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Você que é pai ou mãe e já sentiu aquele desconforto ao assistir algo com seus filhos na televisão e perceber que algo estava errado, que havia ali uma mensagem que não combina com o que você ensina em casa, você já conhece esse processo. Não é paranoia. É um projeto cultural que tem nome, tem financiamento e tem objetivos claros. A cultura woke, como ficou conhecida, usa a linguagem da consciência social como embalagem, mas o conteúdo real é a desconstrução sistemática de tudo que a civilização judaico-cristã construiu ao longo de séculos. A família como célula fundamental da sociedade. A maternidade e a paternidade como vocações sagradas. O casamento como aliança indissolúvel. A fé como fundamento da vida moral. Tudo isso está na mira. E o carnaval desse ano foi apenas o momento em que o alvo foi explicitado sem disfarce. A Acadêmicos de Niterói ridicularizou famílias conservadoras e cristãs brasileiras. Pessoas foram representadas como latas de conserva, segurando bíblias, como se a fé fosse motivo de chacota na maior festa cultural do país.
E isso não foi espontâneo, não foi improviso artístico, não foi expressão cultural genuína. Foi um projeto ideológico, financiado com mais de R$1 milhão do dinheiro que você pagou em impostos, executado na Globo, a emissora mais assistida do Brasil. O grande filósofo e escritor inglês Roger Scruton, um dos pensadores conservadores mais lúcidos do século XX, disse algo que ficou gravado: conservadorismo é descobrir o que você ama e lutar para defendê-lo. Não é ódio ao diferente. É amor ao que é próprio, ao que é verdadeiro, ao que merece ser guardado. E é exatamente isso que a fé cristã faz há 2000 anos. Preserva aquilo que o mundo quer continuamente jogar fora. A Igreja Católica sobreviveu ao Império Romano, à perseguição dos Césares, às invasões bárbaras, à Revolução Francesa, ao nazismo, ao comunismo soviético e a inúmeras ondas de relativismo intelectual que prometiam varrer o cristianismo da história. Sabe o que todas essas ondas têm em comum? Passaram. A Igreja continuou. Porque o que está fundado sobre pedra não tomba com vento de carnaval. E aqui está o ponto que eu quero que você carregue consigo depois que esse vídeo acabar. Você que é cristão, que carrega os seus valores como parte da sua identidade mais profunda, que defende a família não porque alguém mandou, mas porque você viveu o que uma família de verdade representa, você não é o lixo da sociedade. Você é o tesouro que eles não conseguem calcular o valor, porque o valor daquilo que preserva a eternidade não tem câmbio no mercado do espetáculo. A pergunta que ficou no ar é real. Esses que ridicularizaram a família, de onde vieram? Nasceram de quê? De qual estrutura? De qual amor? Ninguém nasce sem família. Ninguém existe sem um pai e uma mãe. A família que eles atacam na avenida é a mesma estrutura que os gerou, os alimentou, os protegeu. Há uma contradição profunda e dolorosa nessa hostilidade, que se um dia eles tiverem coragem de olhar de frente, vai exigir uma resposta que o carnaval não oferece. A família não é uma pauta ultrapassada. É o fundamento sobre o qual qualquer civilização que dure se ergue. Então, o que fazemos agora? O que fazemos com a indignação legítima, com a dor de ver nossa fé tratada como caricatura, com a revolta de saber que nosso dinheiro financiou isso? Fazemos o que sempre fizemos. Permanecemos na conserva, não no isolamento, não na amargura, não no sectarismo, mas na fidelidade ao que amamos. Na oração diária que sustenta mais do que qualquer discurso político. Na família reunida à mesa, que é o maior ato de resistência cultural que existe. Na missa dominical que conecta nossa semana ao eterno. No rosário que São Pio X chamava de a arma mais eficaz contra os erros do mundo. Na caridade concreta com o vizinho que está sofrendo, que é onde o Evangelho se faz carne. São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a resposta que eles não esperavam. Não a revanche. Não o escândalo simétrico. A permanência. A fidelidade. A raiz que não é arrancada pelo vento do espetáculo. E rezemos por todos eles. Porque foi assim que Saulo se tornou Paulo. Porque nenhuma conversão é impossível para Deus. E porque a maior vitória do cristão não é provar que o adversário está errado. É que um dia o adversário encontre a mesma luz que encontramos. Que esse momento nos fortaleça ao invés de nos amargar. Que a provocação que veio contra nós nos leve de volta ao essencial. A oração, a família, a fé, aos sacramentos, a vida concreta da igreja. Que cada um de nós faça o exame de consciência necessário para verificar se estamos, de fato, vivendo aquilo que defendemos. Porque o testemunho de vida é a resposta mais poderosa que qualquer avenida já recebeu. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém da sua família, com um amigo, com alguém que talvez esteja desanimado com tudo isso. E que São Paulo, que enfrentou o mundo de seu tempo sem recuar, interceda por cada um de nós. Fique com Deus.